Se você está do ano 7, quanto está entrando na sua conta? Então a questão é, para que você quer ser rico? Para você ver a necessidade do próximo e não socorrer? Para você fechar a porta do seu carro, blindando o seu carro, sem nunca olhar para quem realmente precisa? Quantas vezes nessa jornada, calados, a nossa igreja, estou falando da nossa igreja de vida com propósito, ela pagou o aluguel de outras igrejas que iam fechar. Tem igrejas que não tem ligação nenhuma conosco, mas a obra, pastor de necessidade, nós fomos lá, pagamos aluguel da igreja, pagamos água, pagamos luz, pagamos as dívidas que tinha daquela igreja, só para não ver uma igreja fechada, independente da placa que é. Então, se você quer crescer e se você quer prosperar, tem que também entrar em coerência com a vontade de Deus, de que você seja uma bênção. E é por isso que a Bíblia diz que Deus nos ensina fidelidade a começar no pouco, porque aquele que não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Então eu creio que Deus quer desatar muito você, o seu sonho e o seu projeto. Agora você tem que falar para Deus: Deus, eu quero ser uma bênção na tua obra, no teu reino, amém? O pastor Silas Malafaia uma vez contou um testemunho de um empresário que patrocinava, acho que o programa de TV dele, foi muito divulgado esse projeto, e o sonho dele era ser pastor, desse empresário. E o que ele fez? O pastor Silas falou: cara, Deus te levantou para você ser um empresário dentro da igreja, um abençoador da obra. Não, eu quero ser pastor, mas sim, então espero o tempo de Deus. Ele ficou chateado, ele saiu, ele foi para uma igreja, foi levantado pastor, e ele começou a pastorear. A empresa dele faliu, ele teve que recomeçar do zero. Por quê? Porque Deus não chamou ele para pastorear, Deus chamou ele para ser o sustentador da obra do Senhor, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ser um homem empreendedor, sem deixar de ser um homem de Deus. Eu quero chamar o pastor Rogério para subir aqui, o irmão Fábio, vem para cá, Fábio, suba aqui, sem tremer, vem para cá, Max, para cá. Nós vamos fazer 2 momentos, tá? Depois eu vou chamar outros irmãos aí, depois a gente vai abrir para perguntas. Senta aí, senta no meio, é que tem a carga maior aí, tem um microfone aí, amém? Eu quero começar o seguinte, né? Vocês são homens de Deus, um trabalha no segmento de veículos, o outro trabalha com vidros e alumínio, o outro trabalha com móveis, né? Então eu quero começar aqui dando a oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre qual é o desafio hoje para você empreender. Qual é a maior dificuldade para quem hoje pretende empreender? O primeiro momento é esse. Hoje os desafios que as pessoas enfrentam. Quem quer começar falando? Pode escolher aí. Deixa eu ver, pastor. Só tirar o... Não, você não vai desligar. Já liga. Presta aí. Aí. Shalom, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus, né? Por hoje eu estar no segmento de ser empreendedor. E há uma dificuldade muito grande até hoje eu acho que todo segmento do comércio, né? Industrial, ou nas áreas que são pessoas qualificadas, né? Existe um grande desafio nessa geração de se formar, se especializar, para que a gente possa avançar junto, porque o empreendedor ele nunca vai crescer sozinho. Ele precisa de pessoas preparadas, pessoas que estejam dispostas, né, a também crescer junto com aquele que ele está ali sendo liderado. E é isso que eu encontro no tempo de hoje aqui, principalmente aqui na nossa cidade de Vicente Carvalho, em Guarujá. Hoje a geração ela não está se preparando para aquilo que, né, ele espera estar na vida dele. Está esperando somente do pai, da mãe, e não está se capacitando. E eu digo para todos os jovens que até que se aproximam de mim na nossa oficina, que ele tem que se investir nele,
para que no futuro ele esteja preparado até para ser também um empreendedor. E eu achei uma dificuldade muito grande, e devido que a espiritualidade da maioria das pessoas não crê em Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos encaminha a sempre prosperar. E por muitos não conhecer a palavra de Deus, existe também essa dificuldade dele também querer crescer espiritualmente também, né, na sua vida. E essa é uma grande dificuldade que eu encontro aqui na nossa cidade. Amém. Então, a primeira observação que o pastor Rogério faz, e é uma que a gente até vê muito em noticiários, né? É realmente pessoas qualificadas para determinados postos. Existem muitos postos de trabalho, sim, mas existe também o problema, que é o problema da qualificação para aqueles que querem assumir os postos. Às vezes uma pessoa ela quer ser até promovida dentro da empresa, do lugar que ele está, mas não tem uma preocupação de capacitação. E a capacitação é necessária para você crescer, mas é necessário principalmente para você começar qualquer coisa que você queira. Mais alguém aí? Pastor Fábio. Boa noite. Pastor, a paz. Bem, pessoal. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui falando de negócios, né? Eu tenho uma empresa chamada Mestre do Aconchego. São 4 lojas, sendo 2 aqui no Guarujá, 2 em Bertioga. E eu também agora acabei de abrir a mais recente, agora a clínica solo, né? Então agora eu trabalho no ramo colchoeiro, e agora também eu abri junto com a minha esposa a clínica solo, para quem não conhece. E são grandes os desafios, são muitos e vários os desafios. É interessante o pastor falando aqui a respeito, né, dos pilares, né, de ser um empresário. Você passar por fartura, passar por deserto, por escassez, né? E o desafio maior é exatamente isso, você passar pela escassez, né? Porque o Gera falou sobre mão de obra qualificada. Hoje a gente está vivendo um momento terrível no nosso país, né? Eu falo porque eu já treinei muitas pessoas. Eu venho de uma empresa onde eu fui diretor da empresa, e eu tinha a possibilidade de treinar vários vendedores. Muitas pessoas eu treinei. E de uns tempos para cá, cara, o que a gente tem de dificuldade para você encontrar mão de obra qualificada. E aí você vai, às vezes, até treina a pessoa, você faz um treinamento, você faz o mostre-me para ela, né? Ensina ela o caminho que ela deve seguir ali, de como ela fazer o trabalho. Só que, às vezes, as pessoas não têm resiliência, né, cara? Então, eu costumo dizer, porque hoje, praticamente, os meus vendedores, hoje, são tudo 50 a mais. Você vê os caras da velha geração. Você vai nas minhas lojas, você vê os caras de 50, 57 anos, 58 anos. Os caras focados, determinados. Aí você pega um menino de 20 anos, 25 anos, meu Deus do céu, cara. É difícil eu não tenho hoje um jovem trabalhando para mim, entendeu? É um negócio muito complicado, né? E um dos desafios maiores também é exatamente a questão dos impostos, né? A minha empresa, o ano passado, eu vou falar para vocês aqui, porque nós estamos entre irmãos. A minha empresa, o ano passado, ela faturou 3 milhões de reais. E aí você fala para mim, poxa, Fábio, então você está andando de Porsche? Não, eu estou andando de Fox. Entendeu? Por quê? Você tem que saber passar pela escassez. Mas, caramba, você faturou isso tudo, cara. Mas é exatamente os desafios que nós temos em relação a impostos, em relação a aluguéis, que hoje em dia está muito caro os aluguéis, né? Você vai para a Avenida Tiago Ferreira ali, você vai querer alugar uma loja de grande porte ali, hoje é 25 mil, 30 mil reais, né? Um aluguel de uma loja. E aí você tem que ter um faturamento hoje, no mínimo, para você alugar uma loja de 20 mil reais, você tem que ter um faturamento de, no mínimo, 200 mil reais. Né? A gente pega ali o percentual de 10%, né, para aluguel. Né? Então, para você ter um aluguel de 20 mil, seria 200 mil reais. E para você vender 200 mil reais, gente, né? Então, é um desafio muito grande. Né? E os impostos, para quem é cristão, para quem trabalha na legalidade, cara, rapaz, quando você pensa naquela frase que Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é muito fácil dar a Deus o que é de Deus, gente, sinceridade, é muito fácil, os 10% é mínimo, se você for ver hoje, mas dar a César é terrível, cara, entendeu? Esse é o maior desafio hoje que eu, como empresário, enfrento hoje na minha cidade, né? É exatamente isso daí, apóstolo.
Dá a César o que é de César. É uma coisa muito interessante que você fala sobre faturamento, não é? Então você olha um montante de 3 milhões, é uma pessoa que ela passa vendo sua loja, ou vê uma loja, por exemplo, muito grande, com muitas coisas dentro, fala, nossa, esse cara está nadando em dinheiro. Mas o problema é o que é necessário para sustentar tudo isso, não é? Custo operacional. O custo operacional de uma empresa, ele é muito alto, né? As despesas, elas são muito altas, né? Amém? Obrigado, Fábio. Maxwell. Amém. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maxwell, irmão aqui da igreja Vida com Propósito. Eu tenho uma empresa que ela é da construção civil, uma vidraçaria e serralheria. Ela está ali na cidade de Santos. Bom, toda vez que eu penso no meu passado, quando eu lembro do meu passado, antes de abrir a vidraçaria, eu lembro de Deus. Porque Deus tem que ser sempre o início de todo negócio que formos abrir, sempre colocar nas mãos dele. E eu lembro muito bem que quando eu pedi para Deus, eu não quero ser mais um colaborador, eu quero ter minha própria empresa. E Deus falou, amém, você vai ter. Eu, glória a Deus, nossa, nasceu no meu coração, é de Deus. E calma, não é assim. Eu queria abrir ela em 2020, no ano que estourou a pandemia. Deus falou, não, espera um ano, espera, e eu esperei no Senhor. Quando realizei esse sonho, um dos maiores desafios, como meus irmãos aqui relataram, foi a mão de obra especializada. Infelizmente, nos dias de hoje, os jovens, eles não querem, não vou generalizar, né, mas a maioria dos jovens não quer pôr a mão na massa, vamos colocar assim, né? Eles pensam, né, que ganham dinheiro com celular, alguma coisa assim de jogos. Não, bom, resumindo, eles não estão interessados em se aprofundar. O irmão Fábio aqui falou uma coisa muito importante, que a mão de obra dele, vamos destacar assim, eles são acima dos 30 anos, né? 50 anos, meu Deus do céu. E eu estou passando por isso também. Eu contratei uma equipe jovem, e não me deu um retorno que eu esperava. Eu tive a paciência de ensinar, de explicar como que devemos trabalhar, né? E mesmo tendo, agora eu vou levar para o lado espiritual, mesmo tendo a batalha que vem ali, vamos dar um exemplo aqui. Eu dei meu dízimo no domingo, glória a Deus, a semana vai ser abençoada demais. Não é assim. Às vezes não é assim. Às vezes Deus permite que passamos por dificuldades durante a semana, após de dar o dízimo, para mover a nossa fidelidade ao Senhor. Muitas das vezes, no início da empresa, eu tinha uma conta alta para pagar e o faturamento não tinha entrado. O que eu fazia? Eu ia para o fundo da loja e orava. Muitas das vezes teve alguns meninos que chegaram lá, eu estava lá chorando, eles paravam, olhavam assim para mim, o que está acontecendo? Eu falei, não, nada. Mas por que tu está assim? Não, é nada não, irmão, estou emocionado. E o que acontecia no final do dia? Deus operava. Deus mandava ali. Meu irmão, Deus é maravilhoso na vida daquele que confia nele. As dificuldades vão vir, as batalhas vão vir, as contas vão vir, que nem o irmão Fábio aqui destacou, mas confia nele. Eu creio aqui que o irmão está de pé até hoje, inaugurando mais estabelecimentos, porque ele confia no Senhor. Ele é um servo do Senhor fiel. Então você que quer abrir o seu negócio, as dificuldades para você empreender, vão ter muitas, porém, seja persistente na presença do Senhor. Amém? Amém, queridos? Alguém quer fazer alguma pergunta para eles? Esse é o nosso bate-papo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para eles? O Herbert quer. O Herbert? Não, Herbert. Fala, Ravik. Não? O desafio, eu creio que seja de todos, né? A dificuldade de começar o seu empreendimento, porque você nunca começa um sucesso, né? E você tem que ser persistente, perseverante,
naquilo que Deus colocou na sua mão. Eu tenho algo na minha mente. Quando Deus escolhe você para ser um líder, primeiro ele tem que te provar, né? Ele não vai ser, você vai abrir uma empresa e no mesmo instante você vai ter sucesso. Então, o maior desafio é o começo. O começo de tudo é muito árduo e duro. Mas você tem que ser resiliente, saber que Deus te colocou naquele lugar e que no tempo de Deus as coisas vão dar certo. Você não pode, né, retroceder, porque tem muitas pessoas que, como nós vimos até aqui o Renê Ramar falando, quando está no deserto, ela quer voltar para o Egito. Mas é no deserto que Deus te forja. É no deserto que Deus vai te dar, né, o crescimento necessário, que é o intelectual e o espiritual. Para que quando você desenvolver algo maior, você esteja preparado. Porque quando você inicia, tudo é diferente. Mas você vai com o tempo adquirindo experiência. E essa experiência que você vai adquirindo é o tempo que Deus vai também dando crescimento para você. Então, o começo é muito difícil. Eu creio para todas as empresas que começam. Que nenhuma empresa, eu creio, começou com sucesso. Ela começa com uma dificuldade que ela traz, mas se você persistir, você vai vencer. A gente pode dizer que o nosso sonho começa no deserto, e o nosso projeto, na verdade, ele nasce no deserto, não é? Porque quando você também começa, talvez eles sejam mais aptos até a falar sobre isso, mas quando você começa, você está sozinho. Então, você depende de você o tempo inteiro, porque você tem que acreditar no seu sonho. Napoleão Hill, ele diz o seguinte, o poder da persistência, que é o que o pastor disse, né? Ele diz assim, a persistência é algo muito importante, porque o sucesso muitas vezes depende da capacidade de continuar avançando, mesmo diante das dificuldades e de fracassos. Então, você vai tentar, a primeira vez pode ser que não dê certo. Eu já vi muita gente dentro da igreja começar um negócio, e porque achou que já ia começar um negócio, que eu acho que também esse é vou até perguntar isso, né? Antes vou até colocar isso, mas eu vou perguntar para eles também. Que é você não ter uma visão clara do que você está fazendo. Então a pessoa começou um negócio, ela abriu a porta, ela acha que já no primeiro mês vai ter dinheiro. E aí é onde você vai ter a sua frustração. Por quê? Porque provavelmente você vai começar a ver aí alguma coisa acontecer depois de 6, 7 meses, né? Então, a minha pergunta agora para vocês é essa. Na ótica de vocês, qual é o erro que muitas pessoas que querem empreender cometem? E que de repente até vocês erraram no começo, não sei. Infelizmente tem os aventureiros, né? Os caras que às vezes pegam as decisões dele dos trabalhos e falam, agora eu vou abrir meu negócio. Mas não tem um planejamento e vai pelos impulsos, igual o senhor falou, né? E aí vem o deserto e o cara... Porque eu costumo dizer para as pessoas, quando você está numa empresa, você recebe seu salário, seu vale e seu pagamento, e está tudo lindo e maravilhoso, né? O problema é quando você abre a tua empresa, você tem que pagar vale e pagamento, né? E aí, cara, esse é o grande desafio, né? E você faz aquela conta, vamos falar abertamente, aquela conta burra, que o camarada fala, se eu vender 100 mil reais, eu coloco 30% no meu bolso. Eu tinha essa visão. Olha, para você ter uma noção, antes de abrir o negócio, eu falo, se eu vender 100 mil reais, cara, eu vou ter 30 mil reais, eu coloco no meu bolso. Tá lindo e maravilhoso. Caramba, 30 mil vezes 12 no ano, né? 360 mil no ano. Eu tô lindo. Cara, e o problema é quando você abre o teu negócio, você vende os 100 mil reais, mas você tem 110 para pagar. E cadê o lucro que você teve, né? Porque existe aquela questão da precificação, né? Existe várias situações que a gente tem que colocar na ponta da caneta, né? Que para quem está pretendendo abrir o seu negócio aí, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Se você hoje compra um produto por 100 e você pensa vender
ele por 100%, provavelmente você está fadado a fechar o seu negócio, né? Justamente por várias situações que acontecem, impostos, funcionários, né? No meu caso tem combustível, né? Tem água, luz, aluguel, né? Você tem um custo operacional muito gigante, entendeu? E aí, esses são os erros para quem quer começar o negócio. Ele acha que ele vai prosperar. Eu tenho 4 anos com o meu negócio. 4 anos. Eu tenho 4 lojas. Entendeu? E se você falar para o Fábio, qual a maior quantia de Prolabore que você já pegou na tua empresa? Nenhuma. Aí você vai olhar para mim e falar, cara, você está de brincadeira, velho. Eu até hoje, nos meus 4 anos, é claro que eu tenho alguns investimentos, no qual eu consigo hoje sustentar minha família. Quando eu era um vendedor, um gerente, um diretor de empresa, eu fiz alguns investimentos e através desses investimentos eu consigo, né, hoje ter uma renda para sustentar minha família. Mas se eu for falar para você hoje que eu tenho um Prolabore na minha empresa, e glorifico a Deus quem tem, entendeu? Porque na verdade ainda continuo investindo o tempo todo, entendeu? Então, essa visão, para quem quer começar um negócio, cara, se planeje. Você precisa primeiro saber que se você vai sair do seu trabalho, você precisa se preparar a passar pelo deserto. E precisa saber que, assim, pelo menos o primeiro ano você precisa se sustentar. Você precisa ter uma grana para se sustentar. Porque senão, se você for contar, às vezes, com os lucros da sua empresa, provavelmente você vai passar por um processo bem difícil. Entendeu? Não é isso, Max? Fala aí, Max. Opa, esse irmão Fábio, é isso mesmo, irmão. Concordo plenamente aqui com alguns pontos que o irmão destacou. No início, assim, quando você quer abrir a sua empresa, você tem que ter ali uma consciência que você é o patrão, você é o funcionário, você é o cobrador, você é o pagador. Então vamos lá. Não é porque eu ganhei 100, que o irmão destacou aqui, que eu vou receber 100 no bolso. Às vezes é o contrário mesmo. Às vezes vamos faturar 100 no mês, porém as contas vão pagar 150. Pelo quê? Investimento. Você está ganhando o seu dinheiro hoje, porém você não pode ficar só com ele guardado, ou só pagando conta, ou só usufruindo. Vou comer pizza, vou aqui, vou viajar, vou para o spa, vou para cá, vou para lá. Não. Você que quer investir, você reserva, por exemplo, né? Eu, quando abri a vidraçaria, eu peguei o meu fundo de garantia, glória, fui sábio, hein? Peguei o fundo de garantia e o que eu fiz com ele? Quase nada. Apenas paguei 3 meses de aluguel, que era a caução. Minha esposa ficou indignada comigo. Como vamos fazer para pagar as contas? Confia em Deus, mulher. Calma. Estamos aqui falando sobre empresas, mas sempre lembrando que Deus é o principal foco nosso. Ele ali é a nossa estrutura, a nossa base, a nossa confiança para estarmos, né, sempre empreendendo. Bom, e um dos maiores erros é você ganhar e não saber administrar. Não é porque você abriu sua empresa este ano que você tem que andar com um carro mais novo. Não é porque você abriu sua empresa este ano que você tem que comprar uma televisão de 50 polegadas, se endividar em parcelas. Irmão, Deus é tão maravilhoso que tudo que você deixar Ele administrar na sua vida, você vai comprar à vista. Você não vai comprar parcelado. Em nome de Jesus, receba isso. A melhor coisa é você pagar à vista. Você tem desconto no à vista. No parcelado não, parcelado você paga juros. Então saiba investir. Você vai abrir a sua empresa, tenha um caixa. Se você tem a possibilidade de ter um caixa antes de abrir o seu negócio, isso é um bom, né? É uma boa ideia. Você tem um caixa, faz um caixa. Essa reserva aqui vai ser para eu abrir a minha empresa. Abriu a empresa, mantenha esse caixa, pelo amor de Deus. Não mexa no seu caixa. O seu caixa ali é para um momento de necessidade. Eu já conheci alguns irmãos ou amigos, vamos colocar assim, que abriram as suas empresas e faliram porque não soube administrar. Compraram o carro do ano, compraram parcelado, compraram televisões, compraram... viajava. Meu Deus do céu, o que engorda o gado é o olho do dono. Meu Deus, eu vejo aqui que vocês têm um interesse, já são servos de Deus e querem empreender, querem abrir as suas empresas. Temos jovens aqui, isso é muito bom.
né, apóstolo Caetano, os jovens aqui hoje em dia, vendo o nosso deserto, porque não vai ser fácil, irmão. Você vai abrir a sua empresa, você vai passar no deserto, você vai abrir ela no deserto, vai passar no deserto, porém, lá no final, você sendo perseverante, vamos para onde, pastor? Glória a Deus, sendo sempre fiel a Deus, porque o povo de Israel não entrou nessa terra porque murmurava. Se vocês passar dificuldades na sua empresa, não murmure, persevere, continue, que isso é um ponto essencial, né? Não, irmão Fábio? Sempre confiando em Deus, que você vai ter muito sucesso. Glória a Deus. Amados, um ponto ideal para que a gente entenda que as dificuldades vai vir é porque o dinheiro não vai entrar de imediato. Muitas pessoas abrem uma empresa pensando que já vai cair rios de dinheiro, mas pelo contrário, como eu falei no início, vai ser tudo com uma dificuldade. E como todos os meus irmãos aqui falaram, o dinheiro que entra na sua empresa não é seu. Você tem que saber se é da sua empresa. Você tem que, se você não tiver um caixa, né, reservado para que não possa mexer no caixa da empresa, isso é o ideal, mas você tem que botar na cabeça que o dinheiro da empresa não é seu, é da empresa. E esse dinheiro ele tem que se multiplicar dentro da empresa e você também se tornar um funcionário dela. Você tem um salário, né? Não é todo o dinheiro é meu, o dinheiro entrou é meu, não é seu. O dinheiro é da empresa. Esse dinheiro é para que você possa investir e que essa empresa possa ampliar, porque tudo na nossa vida ele vai ser testado pelo tempo. E o tempo, ele só vai a seu favor se você for uma pessoa muito organizada. Porque não é agora que ela vai te dar, né, aquilo que você espera, é com o tempo. E se você tiver essa paciência de esperar o tempo certo, você vai ser um empresário de sucesso. Amém? Amém. Então, segundo o pastor Rogério, é você não confundir as finanças da sua empresa como dinheiro seu, né? Que eu também vejo isso como uma falha muito grande, né? Eu já tive uma experiência de um rapaz que foi da nossa igreja e ele tinha não era uma mecânica, uma borracharia, e ele dizia assim: eu não sei o que acontece com o meu dinheiro, né? E eu pretendo aqui, nos próximos encontros, nós falarmos sobre administração financeira, porque eu acho que é onde muita gente se embaraça. Porque um dos grandes erros que eu observo, porque assim, eu não sou empresário, sou pastor, mas eu tenho que administrar a igreja. E um dos grandes erros que as pessoas cometem é elas não se dão conta da taxa de juros que ela paga cada vez que ela vai lá ou usar um cartão e não consegue pagar o cartão, ou até fazer um empréstimo. E esse rapaz, ele estava bem enrolado, e nós fizemos um desafio para ele de um mês administrarmos a vida dele. Um mês de administração, porque na administração, o alinhamento, você precisa ser verdadeiro com você. Se você foi à padaria, gastou R$1, você tem que anotar: eu gastei R$1. Você tem que chegar no final do mês sabendo tudo que você gastou. E esse rapaz, ele ganhava mensalmente com a borracharia, lavando o carro, na época, R$20 mil. Só que os gastos dele ultrapassavam os R$28 mil. E por isso que ele estava tão enrolado. Pode falar, Fábio. Um adendo aí, apóstolo. Até no que o pastor Gera falou aqui, é saber separar, cara, o CPF do CNPJ. O maior erro de um empresário é ele não separar o CPF do CNPJ, cara. Entendeu? Porque às vezes, por você ser o administrador da empresa, você tem acesso ao dinheiro da empresa, e tudo que entra é você que, né, é você que administra, né? Então, isso é um erro que você não deve cometer. E é uma coisa que eu tenho aprendido, né, também, né? O dinheiro CNPJ é dinheiro CNPJ, dinheiro CPF é dinheiro CPF, cara. Se você misturar as coisas, provavelmente você realmente vai ter muita dificuldade, entendeu? Esse adendo que eu queria colocar aí. Amém, glória a Deus. Separar a CNPJ, né, do CPF. Eliane?
seria extraordinário isso daí, né? Porque, veja bem, Eliane, volto a dizer, quando você começa um negócio, você não sabe se vai ter sucesso ou não. Então você tem que contar que pode ser que ele não tenha sucesso no primeiro ano, no segundo ano. E aí? Só que você precisa manter a tua família também. Você precisa comprar um arroz, feijão, pagar a água e a luz. Entendeu? Então, se você tem uma reserva que você pode, primeiro, a reserva que você vai se manter, né? Eu tenho essa reserva para me manter um ano. Eu já falei para um amigo nosso aqui que ele vive tendo planos, né? Ele vive tendo sonhos e nunca coloca. Ele só sonha. Eu falo, meu amigão, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais esse sonho seu. Você está cheio de sonho. Mas e aí? Quando você vai tomar atitude? Mas só que você tem que ter uma certeza. Você hoje é empregado, trabalha, recebe seu vale e seu pagamento. Você, quando abrir o seu negócio, você não tem isso. E exatamente, é por isso que o extraordinário é você. Quanto que eu tenho que guardar para me viver durante 12 meses? As minhas contas são R$1.000 por mês? Eu tenho que guardar R$12.000. Você acha que assim, o importante seria 12 meses? Ou assim, se a posição tivesse uma visão de 24 meses, seria assim, o ideal? Então, Porque depende vai depender do processo também da tua empresa. Porque pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê muito, muito certo também. Né? Mas você está resguardado. A situação aqui é assim, você manter a tua paz dentro de você, nesse um ano, porque você tem esposo, você tem filhos, entendeu? E ele não quer saber se faturou ou não faturou, se vendeu ou não vendeu. Você tem que sustentar o teu filho, né? Então, assim, por isso que eu disse para vocês aqui agora, eu tenho 4 anos de empresa aberta, entendeu? Só que, assim, eu tenho hoje, os ganhos que eu tenho hoje é justamente pelos investimentos que eu fiz lá no passado, né? Então, é até interessante o apóstolo depois trazer isso para a igreja também, né? Para as pessoas saberem administrar o seu dinheiro, para saber guardar o seu dinheiro, para saber fazer o seu dinheiro gerar dinheiro, né? Nós temos pessoas na igreja que entendem sobre isso, né? Nós temos um investidor extraordinário ali que é o Antônio José, entendeu? A gente aprendeu perdendo, né? E outra coisa que é importante que eu quero falar para vocês, cara, uma situação que o ser humano tem é que ele acha que ele só vai ganhar. E, cara, para você ganhar, você tem que perder. São perdas e ganhos. Não existe. É igual você vai abrir o seu negócio, você vai perder o seu emprego que você está para abrir o seu negócio e tentar ganhar ali dentro do seu negócio, né? Então, a perdas e ganhos do coach. As vantagens do que eu ganho fazendo e o que eu perco fazendo. Exatamente. São avaliações que geralmente as pessoas não fazem. Pode falar, filha. Tem uma pergunta para vocês. Vocês, como empreendedores, pensam em ampliar o seu negócio? E se sim, qual é o momento certo para se investir em tecnologia, desenvolvimento, para o seu negócio ser ampliado? Bom, passou aqui para minha responsabilidade de primário, né? Bom, Fernanda, eu creio que a tecnologia, né, a publicação, nos ajuda bastante a crescer, creio eu que em todos os ramos, tanto alimentação, construção civil, mecânica ou aconchego, vamos destacar assim. Sempre temos que investir na tecnologia para ser mais conhecido. Eu creio, e eu tenho um Deus vivo assim que eu creio que eu vou ampliar os meus negócios, mas Ele me deu a sabedoria, vamos colocar assim, a sabedoria para eu poder ampliar no meu ramo. Vamos colocar assim, o meu ramo, vidraçaria. Eu tenho o irmão Fábio aqui, que ele é mestre dos aconchegos, né, irmão? O pastor Rogério, que é da mecânica. Cada um sabe assim o ponto certo de abrir mais um ponto. O irmão Fábio já está com 4 aqui, vai já abrir a 5ª, em nome de Jesus. Eu creio que para a ampliação da minha empresa ainda vai levar uns 2, 3 anos, porque os investimentos dos maquinários são altos. E eu não posso, como a gente estava comentando aqui, a gente não pode se endividar, temos que comprar à vista. Então, vai começar primeiro pela propaganda, ser conhecido no mercado, ter um caixa, não mexer no caixa
E quando sim eu tiver ali um dinheiro reservado para comprar à vista, ainda não vou abrir. Eu tenho que ter uma equipe treinada para correr junto comigo, sim ou não, irmão? Porque se eu for querer abrir um negócio, tendo o caixa, tendo os maquinários, não ter uma mão de obra especializada, com certeza ali uma probabilidade de fracasso é grande, sim ou não, irmãos? Porque imagina, se eu vai abrir mais uma, se eu não tiver mão de obra especializada, não vai adiantar de nada. Mesma coisa o irmão Fábio aqui, se abrir mais um, não tiver vendedores bons, qualificados, vão fechar. Então, a mesma coisa é se eu abrir mais uma vidraçaria, ou até mesmo uma distribuidora, que é o meu foco principal de ampliar, eu tenho que ter ali a mão de obra especializada. Eu penso em guardar, já está guardando, né, graças a Deus, mas eu penso em investir nos meus colaboradores que estão comigo ali, dando cursos a eles, dando ali um direcionamento para que eles possam, eles têm o livre-arbítrio de ser que religião eles quiserem, mas eu coloco ali sempre, eu sempre pauto assim, vamos ser sempre um servo de Deus ali. Não vou falar para vocês ali dobrar o joelho toda hora, todo dia, mas eu falo, não, tenha pensamentos bons, às vezes vamos explodir, né, nos negócios, né, Fábio? Ali tem som, glória a Deus. Mas temos que ser perseverantes, né? E também nos investimentos, saber aonde abrir o local da sua empresa, né? Queremos ampliar, mas não adianta eu abrir uma loja de colchão, irmão Fábio, fala aí, do lado de 10 na mesma quadra. Eu tenho que ter um ponto estratégico. Eu, antes de abrir a vidraçaria, que foi a minha primeira por enquanto, eu elaborei um ponto estratégico. Eu não fui na onde não tem pessoas, mas eu fui no ninho da cobra, vou colocar assim. Tinha 5 vidraçarias lá, porém Deus me honrou, porque eu pus um ponto estratégico e tive o quê? A publicidade, né? Redes sociais, o Google me ajudou bastante. Então você que também quer abrir seu negócio, invista, né? E antes de ampliar os seus negócios, peça direcionamento de Deus e tenha ali uma reserva e uma estratégia, um plano, porque se não der certo, você já sabe que não pode se frustrar, né? Se você se frustrar, você tem 2 lojas, abre a terceira. Se você se frustrar, fecha as 3, sim ou não, Fábio? Então você tem que ser sempre ali estabilizado no Senhor, sim ou não, pastor? Glória a Deus. Shalom. Crescer é uma área que a gente deve analisar bastante. Por quê? Como o meu irmão Maxwell falou, tem que ser uma estratégia muito exata para que você não possa errar. Que sentido? Muitas vezes você olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e não tem as pessoas que possam te dar um suporte de você abrir um negócio e você não ter preocupação com aquilo. Porque quando você tem um que lhe dá muita preocupação, imagina abrindo 2. E aí quando você começa a investir, e se você se perder nessa área de investimento, você vai terminando fechando as 2. Eu tenho a minha mecânica já faz 30 anos aqui em Vicente Carvalho. 30 anos aqui em Vicente Carvalho. Estou naquele ponto ali já há 25 anos. Eu já tentei ampliar ela, tive a oportunidade de ampliar, mas eu não tive pessoas que fossem corajosas que nem eu. Porque todo desafio, exige coragem. Você não pode recuar. Ao oferecer algo para alguém, você tem que dizer, não, eis-me aqui. E você partir para algo novo e daquilo você crescer junto. Para aí que você possa ampliar todas as áreas da sua empresa. Porque uma empresa ela não pode ter só um cabeça. Ele tem um pensante e os outros que vai ali e está auxiliando. Em todas as áreas. A tecnologia, ela é muito boa. Em todas as áreas ela é muito boa. Mas depende de qual é o segmento que você também está. Um segmento tecnológico igual ao do Maxwell, que é apartamentos, lojas, fachada, ele realmente tem que investir nisso, porque muitas lojas tem que ter uma fachada bonita. O meu segmento também já é um pouquinho diferente, né? Mas, pelo aquilo que já estão mudando minha mente, né? Já estão dando umas catracadas, eu penso em investir. Mas eu penso também em ter uma estrutura para investir. Porque quando você pensa em investir,
você não pode querer lucrar imediatamente. A gente vai passar de novo pelo deserto. Para que essa estrutura que se expandiu, ela venha sustentar-se por si mesmo. Porque investir e expandir todo mundo quer. Mas aí, será que você já está preparado para isso? Porque eu vim lá do Nordeste, né? Vou contar um pouquinho minha história. Eu vim lá da Paraíba, cidade de Campina Grande, uma das melhores cidades do Brasil. Vim aqui para o Guarujá e eu vim com o pensamento de um dia ser empreendedor. Que isso já saía dentro de mim. Eu estava falando aqui com um dos nossos irmãos aqui, que todo mundo não nasceu para ser líder. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Está na frente de um negócio. Porque quando você tem esse chamado, você já demonstra quando você é novo. Em todo lugar que você está, você já começa a liderar, porque você vai ser diferente. Você vai ter pensamentos diferentes. Você vai saber viver com muitas pessoas, trabalhar com um grupo de pessoas. Então isso é um chamado. E esse chamado tem que ser desenvolvido. Ter postura. Porque se você não tem uma postura de um líder, você não vai poder liderar outras pessoas. As pessoas não vão ter respeito por você. E eu sinto muita dificuldade nesse tempo. Estou formando meu filho Ravig ali, né? Agora que ele está, né, respirando. E como a minha nora falou, eu pretendo ampliar. Mas nesse caso, quem está perto daquilo que é a fonte vai ter que passar pelo deserto. Né? Você não vai poder ter uma vida como você está num crescimento. Um crescimento, ele dói. Amém? Amém. Fábio, quer... Está na hora de ampliar, pastor. Está na hora, né? Você já tem você é expert nisso. Cara, é legal. Eu quero ter no mínimo 30 lojas. Já está decretado. Já disse, né, que... Na verdade, o apóstolo falou que eu vou ter loja no Brasil todo. E eu recebi de uma forma. E a minha esposa já ficou louca ali já. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Olha a cara dela. Exatamente. Na verdade, hoje, esse é o caminho, né? De uma empresa que às vezes está conceituada, né? Então, assim, eu já tive uma experiência muito ruim. Eu quebrei uma loja minha, me frustrou, né? Eu fiquei frustrado, extremamente frustrado. Eu abri ali na Dom Pedro, no final de 2022, setembro de 2022, você foi lá colocar o vídeo. Setembro de 2022, eu fiz um investimento bacana, fiz uma loja bacana ali na Dom Pedro, cara. Ficou linda a loja. Investi em torno de uns 150 mil reais naquela loja. E, cara, em setembro eu abri a loja, quando foi em janeiro começaram a quebrar Dom Pedro. Olha que beleza. Cara, e eu fiquei praticamente o ano todo, meu funcionário entrava colocando a tábua. Imagine como que você vai vender desse jeito. Entendeu? Então, eu estava, na verdade, com um ponto aberto, com a marca ali, uma loja maravilhosa internamente, mas por fora a avenida quebrou, ficou um ano aquela avenida, mais de um ano aquela avenida quebrando. Agora que está, né? Que melhorou lá Dom Pedro agora. E quando foi em agosto, eu não aguentei. Eu falei, e é interessante que você, empreendedor, você tem que saber a hora de recuar. Né? Você tem que saber a hora de recuar. Então, porque senão você acaba quebrando as outras lojas que estão te dando lucro. Porque às vezes você pega o lucro de uma loja e coloca naquela que não está te dando lucro, e aí você... Então, cara, e aquele foi um momento extremamente difícil para mim. Eu fiquei muito, muito frustrado, muito triste, entendeu? Mas eu entendi que eu precisava passar por aquele processo. Eu entendi que eu precisava quebrar. Olha aqui, é bacana quando você aceita isso e você fala, meu, que legal. Meu, eu quebrei, mas estou de pé. Né? E isso é que é interessante. E aí você tem que ter a resiliência, né? De quando você passar por esse processo, de você ter que ver que, poxa, aquela praça ali já não é mais a praça para você, porque quando a gente vai abrir a Fernanda falou sobre ampliar, a gente precisa analisar a praça. Você precisa saber aonde você vai colocar a tua empresa, a tua marca, será que aquela praça realmente vai te dar lucro, vai dar frutos ali? Né? Eu, particularmente, eu gosto sempre de abrir uma loja do lado da minha concorrente.
eu particularmente gosto de abrir uma loja do lado da minha concorrente, né? Então, eu quando fui abrir a loja em Bertioga agora não, há 4 anos atrás, eu fui abrir uma loja em Bertioga, eu vi um ponto bacana. Quando eu olhei para o outro lado, eu vi uma loja espetacular. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou amarrar meu burrinho e vou, meu amigo. Aquela loja lá vai trazer cliente para mim. Então, tem pessoas que não têm essa visão. Acham que ter concorrente não é bom. Ter concorrente é maravilhoso. Entendeu? É extraordinário. E é exatamente isso que faz você ser o seu diferencial do seu concorrente. Seu atendimento, a sua entrega, a sua qualidade. Né? Então, e é isso que faz, né, você ter o diferencial. Então, o objetivo, Fernando, é exatamente isso, é ampliar, é abrir mais lojas, é crescer. E a gente sabe que num mundo tão competitivo que a gente vive hoje, hoje tem um cara chamado Mercado Livre que ele está arrebentando, entendeu? Você compra hoje, entrega amanhã, né? Então, e a gente como empreendedor, a gente precisa entender isso, né? Eu trabalhava numa empresa que ela trabalhava com dinheiro do cliente, né? E ela está prestes a quebrar. Nós estamos falando de uma gigante de 130 lojas, porque o dono ele não conseguiu entender que os tempos mudaram, entendeu? E os tempos estão mudando e a gente precisa entender isso daí. A questão da mídia social, isso daí hoje quando você tem uma loja física, você precisa trazer o cliente lá, que está em casa. Porque muita gente hoje não sai mais de casa para ir para a loja física. E aí como que você vai atrair esse cara que está em casa? Nisso daqui, com isso aqui. Entendeu? Então eu invisto muito em marketing, né? Eu tenho uma profissional extraordinária que cuida do marketing para mim, entendeu? E eu tenho também uma empresa que também impulsiona esse marketing. É uma grana que eu invisto por mês mesmo de impulsionamento para que a minha marca esteja em evidência dentre as outras, né? E olha, nós estamos falando que eu sou uma empresa, ainda uma microempresa, uma empresa pequena, né? Mas sem investimento, sem retorno. É preciso investir. É preciso investir em layout, é preciso investir em fachada, é preciso investir internamente dentro das lojas, né? É preciso investir em equipe, é preciso investir em funcionário, em qualidade. Então, é fundamental isso. Então, respondendo a tua pergunta, quero sim, o objetivo é ampliar. Eu sempre falo para o meu gerente comercial, eu falo para ele, cara, o problema não é abrir loja. Se hoje eu mapear 5 pontos e falar, eu vou abrir 5 lojas dentro de 2 meses, eu abro. O problema não é abrir loja. Porque eu já tenho uma estrutura de fornecedores que eu compro e falo, entrega tal e vai. A questão é exatamente o que nós estamos falando aqui. Mão de obra qualificada, pessoas, né? E aí o processo e o produto. Mas as pessoas são mais importantes. Né? Amém. Acho interessante até a pergunta da Fernanda, porque assim, é evidente que todo empreendedor quer crescer, né? E nós temos aqui o exemplo do irmão Fábio, que abriu uma loja numa avenida, Dom Pedro. E aí eu gosto muito da questão espiritual. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas que o final é a morte, né? Então havia ali abrindo uma Dom Pedro, meu Deus, que coisa maravilhosa, uma visibilidade tremenda, não só isso, né? O fluxo de pessoas que passam ali, que moram em bairros nobres, lá para a Praia do Pernambuco, Jardim Acapulco, Pernambuco 2 e assim por diante, é muito grande. Mas que de repente, né, já estava, na verdade, acontecendo uma reforma da Dom Pedro, que estava depois da Unaerp, nessa reforma. E aí essa avaliação, talvez, do que foi, né, esse transtorno que a Dom Pedro ficou, que prejudicou. Então, eu vejo que, como o Fábio falou, né, abrir não é uma tarefa difícil. Agora, você para abrir, eu acho que antes de uma pessoa desejar ampliar, ela precisa pensar em capacitar. Então, antes de você... Porque você vai ter que enviar, é como a igreja, né? Você quer abrir uma igreja, nós poderíamos abrir mais 4 igrejas na cidade, mas eu não tenho pastores para essas igrejas. Então, não adianta você abrir se você não tem as pessoas para fazerem aquilo que precisa ser feito, né? Então, ampliar deve ser um projeto de quem quer crescer. A melhor hora é quando você tiver pessoas qualificadas para isso, recursos para você investir nisso, né? E realmente fazer um estudo, né? Por exemplo, o Maxwell, para o segmento Maxwell, abrir uma vidraçaria na frente de outra não seria uma opção.
mas já para o irmão Fábio já seria uma estratégia, tá? Então, assim, uma coisa que a pessoa precisa pensar antes de empreender é conhecer o que ela vai fazer. Você precisa estudar sobre o que você quer fazer. Porque a maioria dos empreendimentos nasce de uma coisa chamada inveja. É o termo. Então o cara vê lá, não está dando certo a bomboniere lá do meu vizinho, eu vou abrir uma. Está dando certo, eu vou abrir uma. E às vezes não é isso. Amém? Antes nós vamos fazer mais um café aqui. Agora para os 3 aqui que são empresários, como eu disse, são homens de Deus, são homens fiéis à obra de Deus, não são apenas dizimistas fiéis na casa do Senhor, mas são pessoas, os 3 que estão aqui, são pessoas que já contribuíram muito dentro da casa do Senhor. E como homem de Deus, essa é a pergunta aqui para a gente poder fechar para um café. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Sobre o que eles estão falando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você quer... Está esclarecido? Legal. Qual a importância na vida de vocês dizimar na casa do Senhor como homens de Deus, e o que isso reflete na vida financeira de vocês, na empresa de vocês? Quem é o primeiro aí? Glória a Deus, aleluia. Quando aceitei Jesus, minha vida era uma vida fracassada. Eu tinha uma empresa que eu faço 30 anos, mas era uma empresa fracassada, porque não tinha a sabedoria de governar, de administrar. Era aquilo que eu falei, tudo que entrava era para o meu bolso, e eu gastava absolutamente, né? E dizer que amanhã eu ia ganhar de novo. Eu poderia estar numa situação muito melhor, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, aí completamente minha visão foi mudada. Aquilo que Deus colocou no meu coração é completamente aquilo que o mundo, né, me mostrava. Então eu sou muito grato por, em nome de Jesus, hoje ter conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo, e onde Ele me cresceu em todas as áreas da minha vida. Eu nunca chegava, quando eu era do mundo, eu nunca chegava em 2 dígitos. Nunca chegava em 2 dígitos. Conheci Jesus e comecei a fazer aquilo que a palavra nos fala, que é dizimar, ser fiel no seu dízimo, fazer aquilo que Deus, a palavra nos ensina. Passei para 2 dígitos. E para a glória de Deus, na continuação, chegou no 3 dígitos. E eu digo a vocês, meus amados irmãos, que a questão do espírito, espiritual, é onde começa tudo. Tudo que eu faço hoje eu coloco diante de Deus, para que Ele me dê sabedoria, direção. E eu, glória a Deus, aleluia, desses 14 anos que eu estou no Evangelho, eu só tenho prosperado. E eu, muitas vezes, quando a gente vai nos congressos, né, apóstolo, a gente vê coisas sobrenaturais, coisas que aos olhos humanos é coisa de louco. Quando muitas vezes somos desafiados a fazer um voto a Deus, a fazer prova do Senhor Jesus, não barganhar com Ele, mas provar daquilo que é a palavra. E no primeiro congresso que eu fui, juntamente com o meu líder, eu vi pessoas se levantando na hora de um voto de 50 mil, de 100 mil. E eu digo, meu Deus, que coisa de louco. E eu olhava para minha mulher e dizia, não, Deus me livre, Deus não está nisso não. E fui no segundo, e a gente vai vendo os testemunhos, e aquilo foi me despertando algo do meu coração, irmão. Até um dia que eu digo, vou desafiar esse Deus, para algo que não era nem meu, era para aquelas pessoas que a gente ama. E ali eu fiz um voto. E automaticamente, irmão, eu fui abençoado. Glória a Deus. Eu fui abençoado. Então, todas as vezes que eu saio com o meu líder justamente para um congresso, eu já separo algo para aquilo que vai ter o desafio. Eu já separo. Eu digo, eu vou preparado, porque eu sei que a bênção vai cair sobre a minha vida.
quando eu sou ali chamado a fazer algo diferente daquilo que a gente faz todos os dias. Porque a palavra do Senhor fala que quando foi construir o tabernáculo, também o templo, já tinha tudo. Mas ali se exigia um pouco também do mais do pouco, que era uma oferta alçada. Além daquilo que você doou, você, por gratidão e amor a Deus, você dá mais. E eu digo a você, se você fizer isso, vai ser surpreendido por Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Rogério aqui é muito usado pelo nosso Deus. Faço das palavras do pastor as minhas palavras, e que vocês venham fazer também as suas palavras, que você tenha a convicção de ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Como está escrito na palavra em Malaquias 3:10, que Ele abre as comportas do céu e as bênçãos vão ser tão grandes que não vão caber na sua mão, no seu celeiro. Recebe em nome de Jesus. Você tem que ter a convicção, que nem o apóstolo Caetano comentou aqui no início. Qual é o seu intuito de ser rico? O meu intuito de ser rico é ser um abençoador. Porque se eu for um abençoador na sua vida, é porque eu já sou abençoado. Se eu for um abençoador no ministério, eu já sou abençoado. Em nome de Jesus, que você possa ser assim também. Quanto mais fiel você for ao Senhor, não por barganha. Eu sempre oro ao Senhor no momento de eu entregar meu dízimo. Senhor, que o Senhor não me veja com forma de troca ou com forma de barganha no teu reino, mas que venha um coração sincero, alegre, em derramar na sua casa aqui o meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia. Em nome de Jesus, irmãos, isso abre as comportas do céu. Deus vai colocar na sua frente ali. Vamos lá, você quer ser fiel a mim? Então, peraí. Essa semana é de prova, tá? Essa semana é de prova. Você vai ser fiel a mim quando você permanece na fidelidade do Senhor. Quando você permanece ali, um dizimista fiel na casa do Senhor, as comportas do céu se abrem, as portas são desatadas. Se uma semana não foi boa, não, vou ser mais ousado ainda. Se 3 semanas de 4 semanas que é um mês não forem boas, uma semana vai compensar por 2 meses. Vocês têm que crer ali no Senhor, porque Deus, Ele faz um mover sobrenatural. Teve com um breve testemunho aqui, teve uma promessa que eu fiz de abençoar a casa do Senhor, e eu comentei com um pastor, vou abençoar a casa do Senhor. Ele, amém, glória a Deus, vamos lá. Meu irmão, chegou segunda, não entrava, chegou terça, não entrava, chegou quarta, entrou, mas tinha que pagar outras coisas, porque não é só o dia a dia. Chegou quinta, entrou mais, mas só que não chegou naquele valor. Chegou sexta-feira, paguei todo mundo, e cadê o dinheiro para cumprir com a minha promessa? Meu Deus do céu, cheguei na minha casa, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, faça eu honrar a minha palavra ali, é para a sua casa, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero que o Seu nome seja exaltado, que eu venha um dia falar que isso aconteceu. Aleluias. Irmãos, não é, meu Deus do céu, não tem como, não pode mentir no altar. Na hora que eu abri o celular para mandar mensagem para o pastor, falei, deixa eu ver minha conta aqui, tá? O cliente pagou. A quantia que eu precisava para permanecer ali na minha palavra, ali, que abençoar a igreja ali, o cliente pagou, irmãos. Então é de Deus ali, permaneça fiel ao Senhor. Nunca vai faltar o pão na sua mesa e nem da sua família, sendo fiel ao Senhor. E como o pastor Rogério falou aqui, assim, que ele ficou impressionado com os irmãos levantando com oferta de 50 mil, que você venha no seu coração um dia ter um desejo de abençoar a casa do Senhor, não com 50 ainda, que pode ser até pouco, mas comece de baixo ali, comece com 1.000, 5.000, 10.000, porque você vai ver como Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai multiplicar, é o Deus da providência. Sim ou não, irmão Fábio? Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, irmãos. Aleluia. Você tem que crer, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e fiel para cumprir. Malaquias 3:10 arde no meu coração, porque as bênçãos estão sendo tão grandes que não consigo guardar, irmãos, eu não consigo. Sinceramente aqui eu dispenso. Tem pessoas que me ligam assim, eu não posso, essa semana, 15 dias, mas e agora? Quer aguardar? Quer aguardar? Eu vou, eu mando a equipe aí, faço. Tá bom, eu espero.
as pessoas preferem esperar um servo de Deus para fazer o trabalho do que em outra que entrega no dia seguinte, que não é de Deus, porque Deus está administrando a minha vida. Se você quer que a sua empresa cresça, se você quer abrir a sua empresa, sempre permaneça fiel a Deus, que tudo vai dar certo. Glória a Deus, hein? Depois dessa pregação, não precisa mais de nada. Você pregou, meu amigo, aqui? Glória a Deus. Cara, eu não me vejo não dando, não fazendo. Eu acho que eu não sou o Fábio, eu não sou um servo, um homem de Deus, se eu não conseguir contribuir. Eu peço a Deus todos os dias, se um dia eu não puder mais poder dar e contribuir, que eu morra. Sério. Porque o desejo do meu coração, arde no meu coração isso, irmãos. E eu estou falando para vocês do fundo do meu coração. E Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Isso arde dentro do meu coração, de poder doar, de poder, sabe, estar ali. E é legal porque Deus conhece o meu coração. E eu sei das coisas tão extraordinárias que Deus vai fazer. É legal quando você sabe que Deus vai fazer coisas extraordinárias, né? Porque, sabe, você é um empreendedor, mas antes de ser empreendedor, você é um cristão, que você tem fé. Fé no Deus vivo, fé no Deus do ouro, da prata e do bronze. Nós somos cristãos e a gente tem que abrir isso daí, meu irmão. A gente tem que ter esse entendimento de que Deus tem tantas coisas extraordinárias para derramar nas nossas vidas. E ainda, principalmente, se você for um cara que doa, que você se dá, que você realmente faz coisas na casa de Deus. É claro que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então, quando você faz de coração, cara, as comportas do céu se abrem, entendeu? Eu creio que tem muita gente hoje aqui que também tem esse desejo, que arde esse desejo no coração. E isso é uma coisa que sempre ardeu no meu coração. Eu já fiz vários propósitos com o Senhor, de percentuais, e você fala, mas quanto que é o dízimo? 10%? Tá bom, vou fazer 25% do que eu ganho. Meu irmão, cara, eu vou te falar uma coisa, foram os anos que mais porque eu prosperei, vamos dizer assim, né? Quando você começa a doar uma maior parte ainda, e não é questão de barganha, é questão de fé. E você fala, não, se eu posso doar mais, por que eu vou só fazer aqui o óbvio, né? Então, e é interessante o quanto Deus abre as comportas do céu, o quanto Ele vai mostrando para você, o quanto Ele é Deus, né? Então, eu quero dizer para você, eu lembro uma vez que um pastor foi lá na sede, né? E aí teve um irmão que foi dar água para ele, falou, eu profetizo que você vai ser o maior dizimista dessa casa. Eu falei, opa, peraí, vai ser eu primeiro, depois de mim. Entendeu? Dentro do meu coração, entendeu? Se todo mundo tivesse esse desejo, aí você vai falar, poxa, Fábio, usurpou a bênção do cara? Não foi isso, né? Pelo amor de Deus. Esse é o desejo... Esse é o desejo do meu coração, de ser o maior dizimista da casa do Senhor. E eu não sei se o pastor Geras é o maior dizimista, se o Marcos é o maior dizimista, mas eu desejo. E se todos nós desejássemos isso, a nossa igreja vai ser uma igreja próspera e abençoada, né? Então, que você deseje isso dentro do teu coração. Cara, quanto você quer dizimar? 100 mil? Eu estou ganhando 1 milhão. Estou ganhando 1 milhão no mês, então eu estou dizimando 100 mil. Né? Então, cara, eu penso grande porque eu tenho um Deus grande. Né? Então, é isso, o desejo de dizimar, o desejo de fazer. E não só dizimar, irmão, poder ajudar no que for preciso. Numa cesta básica, num irmãozinho que às vezes está precisando de alguma situação, você vai lá e ajuda ele. Entendeu? Então, tem várias outras formas de ajudar, sem ser só dízimo. O problema é que, às vezes, o crente ele só se apega, eu sou dizimista, então, não, mas tem tanta coisa. Aquilo que o apóstolo falou, se você tem um carro, ajuda, traz o irmão que não tem carro, que é seu vizinho, traz ele para a igreja. Você já está né, abençoando a vida dele, você já está dando ali algo. Né? Então, que a gente possa ter esse coração voluntário, esse coração, né, abençoador, para que Deus possa cada vez mais fazer a nossa vida, a nossa família prosperar, e a nossa igreja. Né? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Isso aqui descarregou de novo. Bem, queridos, alguém quer fazer alguma pergunta para eles sobre isso? Louvo a Deus pela vida desses homens que estão aqui, porque, como eu disse, são homens fiéis à obra do Senhor. Sei que não é fácil você ser um empreendedor
cristão, por conta justamente de tudo que aparece no meio do caminho aí, os desafios são muito grandes, são para todo mundo que quer crescer, o desafio é muito grande, não tem como dizer que não. Hoje conversava pela manhã com um rapaz, eu estava lá na obra da igreja sede, e um rapaz falou para mim assim, do nada, ele estava conversando comigo, um colaborador lá que estava fazendo uma obra, e ele falou assim para mim, ele olhou para a obra e falou assim, olha, dificilmente hoje uma igreja está fazendo uma obra como vocês, tanto tempo fechado. E eu falei para ele sobre a fidelidade. Ele disse assim, rapaz, nem me fala de fidelidade, porque um dia eu fui repreendido pelo próprio Deus. E eu falei para ele, como assim? Ele falou assim, eu não era dizimista na casa do Senhor, então eu achava que não tinha que dizimar, que eu poderia ofertar, que eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas não necessariamente dizimar. E um dia eu estava dormindo e eu acordei com o Senhor falando comigo, o Senhor me chamando de mentiroso. E aí eu, como assim, Senhor? Como eu sou mentiroso? Por que eu sou mentiroso? Eu estou na tua casa, a tua obra, eu amo a tua obra, eu amo isso, amo aquilo. Você vive dizendo que a tua vida é toda minha e você não consegue dar 10%? Você está dizendo que eu tenho 100%, mas você não é fiel nem nos 10%. Ele falou que foi um despertar ali, né? Na vida dele, estava em Goiás, numa igreja em Goiás, hoje ele está aqui numa igreja, agora não me recordo o nome da igreja, e aí ele falou assim, a partir daquele momento, eu nunca mais consegui ficar sem dizimar. Aliás, quando eu me afastei, teve um período até que eu me afastei do Senhor, eu enviava o dízimo para a igreja. Tão forte foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Agradeço o pastor Rogério, o irmão Maxwell, agradeço o irmão Fábio. Vamos para um segundo tempo aí já. Eu não quero também tomar muito tempo, estou meio receoso do tempo. Fazer um cafezinho e a gente deixa uma palavra para vocês, para a gente encerrar o nosso primeiro dia de encontro, avisando vocês que o nosso próximo encontro de empresários, dia 26 de junho, tá bom? Vamos tomar um cafezinho, 5 minutinhos e a gente volta? Obrigado.